todos, participantes desse terceiro Congresso Nacional de Direito do Trabalho. Gostaria primeiro parabenizar os organizadores do evento, o Dr. Rodrigo Fortunato, o professor Villatori, que me fizeram a honra de fazer esse convite e participar como presidente de mesa, ao lado dessas três pessoas ilustres, o professor Roberto Carlos Alvim, o Dr. Otávio Pinto e Silva e o professor também Paulo Juarez Vieira. O tema do sexto painel de hoje é a terceirização ampla, geral e restrita. O tema é atual, não veio só abordado também na reforma trabalhista, mas veio também decorrendo de duas leis que alteraram a lei de contrato de trabalho temporário, transformando não só em contrato temporário, mas também de terceirização. É um tema que vai ser analisado com o tempo de vida de 20 minutos de cada painelista. Não é o tempo, na verdade, necessário para explorar tamanha a gama de discussões que esses temas podem assim serem argumentados em tribuna. Mas os temas, começaremos então com o Dr. Roberto Carlos Alvim de Oliveira. Após a decisão do STF, a DPF 324, que considerou constitucional a terceirização da atividade fim, em quais situações pode ser caracterizada a fraude na intermediação da mão de obra? Em segundo colocado como painelista será o professor Otávio Pinto e Silva, advogado trabalhista de São Paulo. Como ficam as responsabilidades das empresas prestadoras de serviços e das tomadoras na preservação do meio ambiente de trabalho após o julgamento da DPF 324 pelo STF? E, por último, será o professor Paulo Juarez Vieira, do Ministério Público do Trabalho, do Rio Grande do Sul. Qual será o papel do Ministério Público do Trabalho após o reconhecimento da terceirização da atividade fim em toda a cadeia produtiva pelo STF? Começando, então, com o professor Roberto Caldas. Um bom painel. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Inicialmente, quero agradecer esse honroso convite da Pontifícia Universidade Católica, dos organizadores desse grande evento, Congresso Nacional de Direito do Trabalho, ao Dr. Rodrigo Goulart, que foi de uma atenção ímpar, atencioso o tempo inteiro, nos colocando a par de tudo que estava acontecendo, nos deixando à vontade para participar de um evento tão importante. Dizer que, confesso que eu tenho uma certa inveja de grandes amigos meus, queridos amigos, familiares meus, minha irmã, meu sobrinho, que se formaram aqui, são graduados aqui pela PUC, portanto, são filhos da PUC, e eu não sou. Sou curitibano, sou nascido em Curitiba, sou formado em Direito aqui em Curitiba, mas não tive essa honra e prazer de estudar aqui na Universidade Católica. De qualquer forma, tenho um grande orgulho de ser advogado da universidade, lá em Brasília, há mais de 10 anos, seguramente. Conto aqui com a parceria do Dr. Sérgio Achapombo, grande advogado, que nos entrega tudo de mão beijada. Fica fácil marcar o gol quando o recurso de revista é bem feito, né? Quando ele não sobe adequadamente, infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Mas essa advocacia que nós fazemos para a universidade é de grande valia, porque aprendemos muito. Aprendemos diariamente como se faz uma boa advocacia. E os meus colegas aqui de Curitiba são grandes advogados, e isso facilita muito o nosso trabalho. Hoje de manhã, antes de acordar, eu já estava vendo, como diz um amigo meu, você não tem mais nada para ver, estava vendo a TV Justiça e vendo a pauta do Supremo Tribunal Federal de hoje, que começa hoje e se estende até ela acabar. Infelizmente, o Supremo tem uma pauta extensa e, às vezes, demora muito para julgar os seus casos. Num dia, eles julgam apenas um caso, no outro dia, mais algum, e assim a pauta vai se estendendo. E vi que a Justiça do Trabalho está sendo muito prestigiada. Só na pauta de hoje, que inicia hoje, nós temos 3 teses importantes no Supremo Tribunal que serão apreciadas. A primeira, que é uma continuidade de julgamento, é sobre a estabilidade de empregados da ECT contratados antes da Constituição Federal de 88, se há ou não estabilidade. Essa matéria já está embaixo da declaração e o Supremo já entendeu que não há estabilidade para esses contratados anteriormente à Constituição Federal. Um segundo tema que terá início de julgamento
sendo relator o ministro Marco Aurélio, é sobre a indenização da gestante, se ela tem necessidade ou não de saber que está grávida. É uma tese antiga já para o TST, que já está definida há muito tempo, mas que o Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio, entendeu que era de repercussão geral e mandou subir o recurso extraordinário e será, talvez hoje, julgada essa matéria. E a terceira matéria, de grande relevância, que tem tudo a ver com o nosso painel, é sobre a terceirização. É um caso específico que deu origem, inclusive, à repercussão geral, que o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro, de boas lembranças para todos nós, ele reconheceu a repercussão geral no tema do call center, empresas de telecomunicação, de prestação de serviço. Ele foi o primeiro a reconhecer a repercussão e também o primeiro a dar uma liminar mandando suspender todos os processos de terceirização, a princípio sob call center, mas nos embargos de declaração e posteriormente ele reconheceu que todas as demandas que envolviam terceirização deveriam ser suspensas. Isso não foi bem observado pelo Judiciário Trabalhista, porque o Judiciário Trabalhista entendia que era só sobre call center. Mas, na verdade, ele disse claramente que era sobre tudo, mas isso não importa. O fato é que o processo entrou em pauta, mas nesse processo de hoje, lá no Supremo, nós vamos discutir, eu digo nós porque o processo é oriundo do escritório em que eu trabalho, então nós estaremos discutindo não a inconstitucionalidade da norma, ou do enunciado 331, mas sim nós estamos discutindo a quebra da reserva de plenário, porque o Tribunal Superior do Trabalho dizia ilegal a terceirização, ilícita, mas não enfrentava a legislação específica. No caso, como é telecomunicação, a Lei Geral de Telecomunicações. Esta lei diz expressamente, no artigo 94, que é possível a terceirização, e sempre foi, desde 97, em todas as situações. Mas o tribunal não dizia que ela era inconstitucional, não enfrentava a matéria e julgava ilegal a terceirização. Então, no recurso que será apreciado hoje, talvez ele até tenha perda do objeto, porque já houve o julgamento passado. Mas espero que também o Supremo enfrente essa questão. Porque se ele entender que o TST tem que examinar a legalidade da norma, os processos voltarão para essa finalidade. Se eles pretenderem acelerar o procedimento, eles simplesmente vão dizer que o Supremo já reconheceu a licitude da terceirização e esse processo perdeu o objeto. Mas chama a atenção disso. Estamos aqui hoje discutindo essa matéria e o Supremo vai enfrentá-la novamente. Não é? No caso específico que me foi colocado e que eu sugeria a pergunta, nós temos que examinar que a decisão do Supremo, o Supremo ele não emitiu, o acórdão ainda não foi publicado, dos dois julgamentos passados. Então, nós só temos o extrato do que o Supremo decidiu. Quando ele diz, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade do contratante, a responsabilidade subsidiária do contratante. Isso nós chamamos de súmula do que foi decidido. Contra os acórdãos, que o Supremo ainda vai publicar, tanto na arguição e neste recurso extraordinário, nós teremos certamente embargos de declaração, talvez de todas as partes que atuaram no processo. O processo tem algumas partes e tivemos a Missicuri, tivemos atuações brilhantes de nobres colegas advogados. A matéria foi muito bem esmiuçada no Supremo Tribunal, mas certamente caberá embargos de declaração para discutir algumas questões que ficaram no ar. Primeiro, se a coisa julgada será afetada ou não pela decisão do Supremo Tribunal. Segundo, se a decisão do tribunal retroagirá no tempo, atingindo situações concretas, entre outras questões que certamente os advogados colocarão nos embargos de declaração. Tenho para mim, sobre coisa julgada, que evidentemente uma coisa julgada não poderá ser atacada pela decisão do Supremo. Porém, se houver prazo para ação rescisória, possivelmente advogados ajuizarão ações rescisórias alegando violação literal da lei, do artigo 5º, 2,
princípio da legalidade, porque não havia lei protegendo a ilegalidade da terceirização. Nós não temos lei dizendo isso. Então, o próprio Supremo diz isso. Não havia base legal na decisão da 331. Se não havia base legal na decisão da 331, uma ação rescisória não vai poder ser impedida pela súmula 83 do TST, que diz que não cabe rescisória quando a matéria era controvertida. Ela não era controvertida para o TST, que aplicava a sua súmula, e agora tem uma decisão do Supremo Tribunal dizendo, não, essa súmula é inconstitucional. Então, me parece que a coisa julgada em si está preservada, mas a ação rescisória terá vida contra essa coisa julgada. Essa é a primeira questão. A da retroatividade tem também o mesmo sentimento que o Supremo entenderá, que atinge em todas as situações. Por quê? Mais uma vez, porque não havia uma lei dizendo a terceirização é ilegal. Não havia essa matéria. E porque o TST represou, por obrigação legal, milhares de processos sobre terceirização, estão todos lá sobrestados no TST esperando a decisão do Supremo Tribunal. O que acontecerá? Essa decisão do Supremo deverá ser agora apreciada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Todos os processos que estão sobrestados no TST serão devolvidos para as 8 turmas de julgamento, ou para a própria sessão de dissídios individuais 1, e elas deverão exercer o juízo de retratação, se assim entenderem, julgando lícita a terceirização, ou então apreciarão o processo, o caso concreto, e poderão dizer, não, neste caso aqui, não aplico a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque houve aqui a matéria fática, deixa claro que havia subordinação direta, por exemplo, que aquele terceirizado, entre aspas, ele estava lá dentro da empresa tomadora de serviço, subordinado ao empregador, entre aspas, tomador de serviço. Essa é uma questão que não se aplicará à decisão do Supremo Tribunal, porque aí não existe, o que o Supremo decidiu é licitude da terceirização da atividade fim, em tese. Agora, se há uma ilegalidade, evidentemente que a Justiça não vai dizer, não, apesar de ilegal a contratação, o Supremo me mandou dizer que é lícito. Uma coisa é lícita, outra coisa é legal. Se houver ilegalidade nos processos que estão já em andamento, e naqueles que vierem a aparecer, a Justiça do Trabalho vai dizer, não, aqui a terceirização não se aplica. Existe vínculo direto de emprego. Não tem a menor dúvida disso. Nós temos a clara visão de que a primeira matéria que deve ser enfrentada é se a terceirização foi realizada com o manto da legalidade. Se a prestadora de serviços tem condição de prestar serviço, se ela tem condição econômica, tem condição material de assumir aquele tipo de atividade. E, inclusive, não existir conluio entre essas duas pessoas, tomadora e prestadora, porque nós estamos cansados de ver isso no dia a dia, de que a tomadora é dona da prestadora. Tem muito disso, né? Então, existe apenas uma fachada ali. Na verdade, se cria uma terceira empresa lá e usa a mão de obra dela para pagar mais barato. Essas situações todas, o juiz do trabalho vai enfrentar. Então, nós não podemos dizer, brincando até com o doutor Hélio Gomes, meu dileto amigo, não se aplica aqui a lei Tim Maia, não é vale tudo. Vale tudo, entre aspas, com moderação, vale tudo até onde a legalidade existe. Onde não perdura a legalidade, nós não teremos reconhecimento de validade da terceirização. Eu sou uma pessoa pragmática, eu acho que eu discuti essa matéria por mais de 20 anos, advogo em Brasília há 37 anos, atuei lá no tribunal como assessor por 2 anos, logo que cheguei em Brasília, de 81 a 83. Tenho um carinho especial pelo que eu faço, pelo tribunal, me sinto um decano do TST, porque eu sou mais antigo do que todos os ministros que estão lá hoje. Cheguei antes do que todos que estão na ativa, evidentemente.
tive a alegria, o orgulho, o prazer de conviver com pessoas luminares, com o ministro Coquejo Costa, com o ministro Russumano, com pessoas que não só julgavam, davam aulas. Hoje, infelizmente, a justiça mudou muito. Hoje, quem dá aula é o tablet, é o computador, né? É o copia e cola. Infelizmente, os ministros não têm tempo. Um ministro que assume hoje lá uma cadeira do tribunal assume 15 mil processos dentro do seu gabinete, em média. Imaginar que eles têm uma estrutura de 40 funcionários dentro do seu gabinete para fazer processo e não dar vazão a tudo, deixa claro que eles não têm condições, evidentemente, de apreciar com o vagar necessário, caso a caso. Se cai no caminho de matérias que já estão julgadas, vai avalanche. Se é uma matéria nova que nós, com memorial, com muita conversa, com sustentação oral, conseguimos demonstrar, eles ainda param para dar uma olhada na tese. Então, não é má vontade, não é preguiça, não é nada. Os ministros trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não dão vazão. Ninguém daria vazão de fazer exame de fundamentação, voto, dispositivo de 15 mil processos. Ele vai passar o tempo dele no tribunal e não vai sair de lá com o julgado 10 mil. Então, nós vivemos novos tempos, o tempo que eu vi no início e o tempo que hoje existe. Mas eu quero dizer com isso que eu acompanhei a evolução toda da terceirização dentro do tribunal. O enunciado 256 foi feito, eu já estava lá no tribunal. A boa vontade da Justiça do Trabalho sempre foi de coibir excessos, coibir ilegalidades. A evolução da 256 para a 331 já mostrou mais, um pouco, já avançou na matéria. Ainda assim, não permitindo precarização da atividade, procurando proteger o trabalhador. Ocorre que a 331 se tornou uma lei, né? Ela começou a bloquear recursos. Os recursos de revistas nem sobem ou não subiam, porque esbarravam já numa jurisprudência pacificada. E o artigo 896 da CLT não permitia o conhecimento nem a subida do recurso. Se subia de agravo de instrumento, a resposta era a mesma. Então, me parece que isto maculou um pouco a intenção do tribunal. E o tribunal, nesse tempo todo, tentou várias vezes fazer uma lei, que o Congresso Nacional passasse uma lei sobre isso, para que ele tivesse o respaldo legal. Infelizmente, nunca o Poder Legislativo se debruçou sobre essa matéria, somente agora. E o Supremo Tribunal, como eu acabei de chamar a atenção, obrigado, também tem revisitado decisões do Tribunal Superior do Trabalho, o que não fazia. A nova composição deste tribunal, do Supremo Tribunal Federal está preocupada com as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Antigamente, o Supremo dizia, não, matéria trabalhista não tem alcance constitucional. E não vamos examinar ponto final. Era uma dificuldade. Esta nova composição já tem 3 ou 4 decisões totalmente contrárias ao que o Tribunal Superior decide. Não só a terceirização, a validade de planos de demissão incentivada, com a participação do sindicato, horas em itinere, e outras tantas decisões que o Supremo tem colocado o dedo, a responsabilidade subsidiária, na administração direta e indireta. Até hoje o TST parece que não entendeu ainda essa matéria, porque continua julgando do mesmo jeito. Eu já ouvi o ministro Gilmar e alguns outros falarem, mas não é possível. Será que eles não viram o acórdão ainda? Ele falando em sessão aberta do Supremo. Isso nos entristece, porque eu sou filho do Tribunal Superior do Trabalho, me considero um membro daquela corte, como advogado que atua lá há 37 anos. E é muito triste ver o Supremo dar um puxão de orelha num tribunal que a gente quer tão bem. Mas, para me encaminhar ao final, já estou aqui com a plaqueta de 5 minutos, eu não posso, a resposta que eu tenho é que não vai acabar a ilegalidade, vai continuar. Mas de que forma nós temos que interagir com isso? Nós, advogados, somos os primeiros a demonstrar para o nosso cliente que ele está errado. A advocacia contenciosa é o final da nossa atividade. Nós temos que fazer a advocacia preventiva, mostrar para os nossos clientes que eles estão errados quando pensam em terceirizar para precarizar, né?
E nós temos que incentivar a fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Auto de infração, nós temos que exigir da Ordem dos Advogados que se movimente nesse sentido, né? Exigir da Justiça do Trabalho que continue tendo a mesma postura que sempre teve, de cautela, de legalidade, de atenção ao menos favorecido, etc., mas, principalmente, que o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que eu reputo hoje da maior importância nesse país, não só o do trabalho, o Ministério Público como um todo, mas o do trabalho, que nos interessa diretamente, pela atuação firme, coerente, presente, antecipando, inclusive, situações de perigo, essa atuação tem que ser triplicada, melhor dizendo, para que impeça que empresários que não são adequados para o que estão fazendo queiram continuar a terceirizar ilicitamente, ilegalmente, queiram aproveitar-se da mão de obra barata, queiram ter trabalhadores não treinados. As pesquisas dão conta de que os acidentes de trabalho ocorrem muito mais com terceirizados do que com os internos, que os terceirizados ganham menos do que aqueles que trabalham diretamente para o empregador. E isso tudo compete a nós todos fiscalizar, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, a nós advogados, o AB, tantas instituições que nós temos que estar à frente disso. Nós não podemos viver daquele passado ilegal e ilícito. Não, nós temos que caminhar para frente, nós temos que dar uma solução. Eu sempre digo que nós, brasileiros, sul-americanos, nós não somos menos legalistas, não somos menos honestos do que americanos, do que europeus. O que acontece lá é que eles foram criados para observar a lei, porque, se não observar a lei, eles serão apenados no bolso, em pecúnia, e, inclusive, com a liberdade. Minha mulher, presente aqui, que gosta de assistir aqueles programas de investigação dos Estados Unidos, aqueles policiais interessantes, e são verdadeiros, né? Outro dia nós estávamos vendo um caso, só para encerrar, de que a polícia tinha detectado que supostamente o marido tinha assassinado a mulher para ficar com o seguro que ela tinha feito. Não conseguiram a prova de que ele tinha assassinado, mas conseguiram a prova de que ele tinha alterado o beneficiário da apólice de seguro. E ele pegou simplesmente 60 anos de prisão por um crime fiscal. Infelizmente, no Brasil, nós não estamos começando, estamos desengateando. Está aí a Lava Jato, que está demonstrando que é possível fazer. E nós temos que fazer com esses empresários que não cumprem a lei. Para encerrar, não poderia deixar de cumprimentar meu querido amigo Lúcio Blombi, de tantas batalhas, de mais de 4 décadas aí juntos, lutando pelo direito do trabalho. Foi uma alegria o convite que recebi de estar aqui. Me preparei para chegar na segunda-feira, fiz isso para assistir desde o início e para vê-lo sendo homenageado por tantas pessoas com plena sinceridade, tenho certeza disso. Todos nós temos a mesma visão sobre a sua pessoa, não só como advogado, como brilhante administrador da Ordem, do Instituto, mas eu sempre digo, nós temos que ser um conjunto de coisas boas, né? E coisas boas são ser pessoas como você, sermos iguais a você. Você é um exemplo para todos nós, de pai, de marido, de amigo, de pessoa que procura atender o menos favorecido e, claro, um brilhante advogado, como não poderia deixar de ser. Sua família toda maravilhosa, Sueli, todos. Eu queria só deixar aqui meu agradecimento da Glaucia, do prazer de estarmos aqui desde segunda-feira e ver como você é querido aqui. Muito obrigado a todos.